Após o último arbitral na Federação Brasiliense de Futebol, comandada pelo presidente Josafá Dantas, a participação de 9 equipes. Não participaram Legião, Ceilândia e Sociedade Esportiva do Gama. O campeonato começa em 19 de janeiro de 2013. A primeira rodada com 3 jogos, Ceilandense e Unai, Legião e Ceilândia, Botafogo Novo Gama e Sociedade Esportiva do Gama. No dia seguinte, dia 20, Sobradinho e Capital, Lusiânia e Braslândia, Brasiliense e Brasília. Vários dirigentes falaram da expectativa do campeonato, como o presidente Luiz Carlos Alcoforado, presidente do Brasília, o presidente do Lusiânia, o novo presidente Daniel Gonçalves, e também o presidente da Federação Brasiliense de Futebol, Josafá Dantas, falando da organização do campeonato, que terá a participação de 12 equipes, o início da competição em 19 de janeiro de 2013. O presidente Luiz Carlos Alcoforado, é o Brasília, o tradicional Brasília, de volta à Série A. Felizmente de volta à Série A, e essa reunião demonstra o comprometimento da gestão atual, com um calendário que seja disciplinado, organizado, a fim de que os clubes possam realmente ter condições de fazer planejamento, que é essencial para o futebol moderno. Esse futebol moderno também tem a participação do poder público, 8 estádios estão liberados. Eu acho que o poder público tem a obrigação de fornecer os meios necessários para que as partidas possam ocorrer. É obrigação do Estado, portanto, municiar o esporte com esses recursos, são atividades meio, a fim de que as entidades esportivas possam realmente cumprir, jogar em condições razoáveis e apropriadas, a fim de que o torcedor seja protegido, que é fundamental de acordo com o Estatuto do Torcedor. Presidente Luiz Carlos Alcoforado, o país realiza grandes eventos. Brasília, sede da Copa das Confederações, sede da Copa do Mundo, com grande arena, o Bezerrão e também o Estádio Nacional Mané Garrincha. E o gestor, o empresário, quer uma boa prestação de contas. E até isso, os patrocinadores buscam entender. Olha, nós vamos ingressar num ciclo extremamente virtuoso. Temos eventos internacionais que vão projetar mais uma vez a imagem do futebol brasileiro para o mundo. É preciso que tenhamos condições de assimilar que esse momento é muito especial, é um momento singular, a fim de que também tenhamos condições de trazer esse interesse que o mundo vai pousar sobre o Brasil. E os clubes de Brasília têm que aproveitar essa onda, que é extremamente benéfica e favorável. É uma situação que talvez não tenhamos condições de viver no próximo século. Uma gestão empresarial. Claro, o futebol não pode mais ser gerido de acordo com parâmetros, com balizas amadorísticas. É preciso incrementar o futebol com o conceito de gestão profissional, portanto, com organização, com seriedade, com ética, para que a torcida possa ser beneficiada com resultados de qualidade. O torcedor vai ao estádio, você tem o patrocinador que quer investir no futebol. Hoje o futebol é certamente a atividade que mais atrai o interesse, a cobiça para fins de investimento, de patrocínio, considerando a largueza das condições que oferece para a visibilidade das marcas. Quem chega primeiro bebe água limpa. O Brasília começou o seu trabalho, não parou, vice-campeão da segunda divisão, e o Brasília vem forte. Uma base foi mantida com o técnico gauchinho, que podemos esperar. Presidente Luiz Carlos Alcoforado, presidente do Brasília, do tradicional Brasília. Eu entendo que o futebol tem que ser feito com sequência, com continuidade. Foi essa a premissa de que eu parti para manter a base, né, de um time que conseguiu o objetivo, que era voltar à primeira divisão, e a comissão técnica, portanto, também foi conservada, foi preservada. Trouxemos alguns reforços e fizemos, portanto, uma mudança muito tópica no elenco. Acho que o time tem condições de extrema competitividade e vai apresentar um futebol de qualidade, a fim de que possa voltar à elite do futebol brasileiro com o decorrer do tempo. O Brasília está satisfeito com a fórmula do campeonato? Sim, claro. Eu acho que só o fato de termos preservado as regras já é um ganho, já é um alento, porque nós estamos rompendo com velhas tradições
né, que são extremamente censuráveis, quando você começa a mudar muito a regra, alterar as condições e que o resultado extracampo deixa de ser considerado. Agora, em relação à divulgação do campeonato, o marketing, uma próxima reunião deverá acontecer. Qual é a expectativa do Brasil em relação a essa divulgação, que é extremamente importante, principalmente através do rádio? Infelizmente, esse trabalho está começando um pouco já tarde, considerando que nós temos um lapso muito reduzido agora para o começo do campeonato. Mas ainda há tempo de, pelo menos, avançarmos experimentalmente nesse modelo. É preciso que a federação faça esse trabalho, está fazendo, é uma luta muito difícil, porque primeiro a obrigação nossa foi resgatar um pouco a credibilidade do futebol. Esse foi o momento mais difícil, porque o futebol de Brasília vivia uma fase muito crítica, e para você superar é preciso união, compreensão, né, organização e comprometimento. Agora que as equipes perceberam isso, estão fazendo, os dirigentes estão tentando esse movimento, com o objetivo, portanto, de dar essa condição a fim de que o futebol possa ser atrativo, pode ser atraente para fins de investimento, justamente na utilização das marcas que querem realmente investir no futebol. Luciano de Almeida, com experiência internacional na arbitragem, terá como vice o Jamir Carlos Garcês. Os demais integrantes da sua equipe, Luciano? Eu gostaria aí de não corrigir, mas de dizer, né, eu não sei de onde veio a informação de que seria o Jamir o meu vice, e na realidade a informação não é essa. O vice é o José Caldas, um árbitro experiente, saindo agora da CBF, né, já que ele completa 45 anos agora em 2013. Então ele está saindo da CBF, um árbitro atualizado, um árbitro que tem uma experiência muito grande a nível de sindicato de Brasília, então um conhecimento muito grande dos nossos árbitros aqui. Então o vice-presidente da comissão de arbitragem é o José Caldas, e posteriormente nós vamos divulgar aqueles outros componentes da nossa equipe. Com relação ao Sandro Meira Risse, também os árbitros que deixaram a capital federal, não só os dois principais da FIFA e aspirante à FIFA, o Wilton Sampaio, mas os demais bandeirinhas e outros árbitros que deixaram a federação, eles voltarão, Luciano de Almeida? A intenção é convidá-los, não tem nem dúvidas. Eu acho que qualidade, ela cabe em qualquer lugar, e Brasília não seria diferente. Então nós vamos convidar e ver quais as condições que realmente são oferecidas para que esse retorno aconteça. Eles com certeza querem saber o que nós vamos propor, e dentro dessa nossa proposta nós vamos aguardar esse retorno. Mas o interesse é de fundamental importância por causa do nível da nossa arbitragem, por causa da qualidade. E eles seriam, assim, de uma importância muito grande nesse momento, que na formação, e na formação dos novos árbitros, né, eles são modelos, seriam os nossos modelos, e nós não podemos perder isso. Vamos convidá-los, com certeza. No arbitral ficou bem claro em relação a atrasos de pagamentos, já ocorreu, teve um desentendimento recentemente, houve um trabalho do Alexandre Andrade, foi bem no campeonato passado, e agora? E agora a gente espera que seja, no mínimo, no mesmo nível. A intenção é sempre melhorar, porque eu acho que no momento que você acha que está tudo certo, aí você relaxa, é onde as coisas começam a perder a qualidade. Então nós vamos fazer um campeonato com qualidade e preocupados justamente em elevar o nível do campeonato passado. É essa a nossa intenção. E com relação a desentendimentos, isso aí a gente não tem o porquê fazer comentários em cima disso, porque no futebol faz parte. Eu acho que não são desentendimentos, mas sim formas de se chegar a um denominador comum. E o uso do recurso eletrônico, o Luciano de Almeida concorda? Qual a opinião da comissão, você com a sua larga experiência de FIFA? A questão dos recursos eletrônicos, ela é muito relativa. Elas têm que serem aprovadas pela FIFA, tá? E em cima disso é que a CBF trabalha e, consequentemente, as comissões de arbitragem estaduais. O meu pensamento é que todo equipamento eletrônico
que venha para evoluir, para beneficiar o árbitro dentro de campo, ele é sempre bem-vindo. Vai ser utilizado aquele quinto árbitro, sexto árbitro também no campeonato local, Luciano de Almeida? Não. Inicialmente nós vamos ter o quarteto normal e quando da dificuldade e de um jogo que tem uma importância maior e uma necessidade, nós aí sim colocaremos um quinto árbitro. Estamos sempre à disposição, boa sorte na comissão de arbitragem, você teve o apoio da Comissão Nacional, sucesso para você, a gente já conhece o seu trabalho, o seu caráter, Luciano de Almeida. Eu agradeço e foi um prazer muito grande falar com você, Carlos Nascimento, que a gente já se conhece há muito tempo, não só fora dos campos, mas dentro dos campos também. Então eu agradeço e a gente, com certeza, aqui em Brasília, na Comissão de Arbitragem, o objetivo é fazer um trabalho de qualidade. E o professor Luciano de Almeida continua fazendo aquele trabalho social para toda a comunidade do Brasil. Continuamos. Eu acho que isso é que te alicerça, que te dá uma sustentação para você poder desenvolver outras atividades nas mais diversas áreas do futebol. Boa sorte. Um grande abraço e obrigado.